Olá galera, aqui quem vos fala é o professor Pitágoras e nós iremos analisar hoje o governo de José Sarney. Sarney que vai ser o primeiro presidente do período pós-regime militar, um período que chamamos de Nova República. Vem comigo. Sabemos que em 85, janeiro de 85, houve eleição para a escolha do presidente e do vice-presidente. Tá? Tancredo Neves era o presidenciável da oposição e foi eleito pelo colégio eleitoral. O seu vice, José Sarney. Mas, às vésperas da posse, Tancredo foi internado às pressas no hospital de base em Brasília e no dia 15 de março, dia da posse, quem assumia a faixa presidencial era José Sarney. Primeiramente de forma interina, mas após o falecimento do Tancredo, no dia 21 de abril de 1985, o Sarney ganhou o direito de concluir todo o mandato do Tancredo Neves. Enfim, quais são as principais características, quais foram as principais marcas do governo do José Sarney? Vamos recordar, quando a gente adentra na década de 1980, a economia brasileira já estava numa situação muito delicada. A inflação cada vez mais galopante, em ascendência, a dívida externa cada vez mais se avolumando, graves problemas sociais. E quando chega o governo do Sarney, é isso que ele vai herdar do regime militar. O regime militar legou para os governos posteriores justamente uma gravíssima crise econômica. Repito, uma grave crise econômica refletida na hiperinflação, no desemprego, na elevada dívida externa, enfim. Inclusive esse gráfico mostra aí como cresceu de forma desmedida a inflação nos anos do Sarney, chegando a 1989 ao índice, a um percentual de 1.800%. A situação no Brasil era tão delicada, tão insolvente, que eu recordo que muitos chamam a década de 80 de década perdida, em função dessa grave estagnação econômica e dos graves problemas sociais, sobretudo o crescimento desmedido da miséria. Mas o governo Sarney, ele acabou lançando vários planos econômicos no afã, no ideal de acabar com esses problemas, principalmente controlar a inflação. Já em fevereiro de 1986, antes de completar um ano de mandato, o José Sarney anuncia aos brasileiros o famoso Plano Cruzado. O Plano Cruzado. O nome do plano advém, inclusive, de uma nova moeda. Surgia o cruzado. Lembrando que na conversão da moeda antiga, cruzeiro, para a nova moeda, para a nova unidade monetária, o cruzado havia o corte de 3 zeros. Ou seja, 1.000 unidades monetárias do cruzeiro seria equivalente a um cruzado. Mas o grande lance desse plano foi o congelamento de preços, salários, tarifas. A ideia era dar uma estancada naquele processo ascendente de inflação. O ciclo inflacionário estava descontrolado. E aí o governo estabeleceu um congelamento que deveria durar um ano. Tá? E é bom também destacarmos que quando a inflação acumulasse e chegasse a 20%, automaticamente haveria os reajustes salariais, é o que chamamos de gatilho salarial. Professor, quais foram os efeitos imediatos desse plano? Meus queridos, eu inclusive sempre sugiro em sala de aula que se você puder perguntar a alguém mais idoso, alguém que nessa época já estava no mercado de trabalho e conviveu com esse dragão da inflação, inclusive, era um termo que se usava para designar essa inflação desmedida, o dragão da inflação. Pergunte para seu avô, para seu pai, que viveu nesse momento,
Como era a vida? Eu até antecipo o que eles vão falar a vocês. Era de intranquilidade. Intranquilidade por quê? Porque os preços das mercadorias cresciam cotidianamente. Muitas vezes uma mercadoria tinha preços reajustados no mesmo dia, várias vezes. Então era uma época de muita intranquilidade. O salário, muitas vezes, era corroído dia a dia, porque a inflação era diária. Diária. Só para dar um exemplo, para ver se fica bem ilustrado, hoje, quando a gente vai fazer um contrato, uma matrícula, por exemplo, matrícula de uma criança numa escola, você já no contrato sabe qual é o valor da mensalidade que você vai pagar até o final do ano. Por quê? Porque os reajustes, nesse caso, são feitos normalmente de forma anual, pegando a inflação acumulada ao ano, porque nossa inflação é relativamente baixa se comparado, obviamente, com outros momentos. Então veja, naquela época não. A cada mês se atribuía novos valores às mensalidades. Por que razão? Porque calculava a inflação acumulada no mês. Era uma época de muita intranquilidade, repito. Mas de repente, os preços ficaram estacionados. De repente, você vai no supermercado, na mercearia, e você percebe que o preço está igual o preço de ontem. Está igual o preço desde o momento em que o Plano Cruzado foi lançado. Por quê? Porque tudo estava congelado. E o próprio governo Sarney, ele clama a população para serem fiscalizadores do plano. E o brasileiro, pessoal, agiu como xerifes do Sarney. Inclusive foram muitos broches, bottoms distribuídos como esse que está na imagem. Muitas pessoas iam, sem receio nenhum, às compras com o broche certo na camisa, na blusa. Por quê? Porque o cidadão assumiu o compromisso de ser fiscal do Sarney. Fiscalizar se o dono da bodega, da quitanda, da mercearia, o gerente do supermercado, estava realmente respeitando o congelamento. E não foram poucos os supermercados, estabelecimentos fechados por descumprir esse congelamento. Nesse momento, meus amigos, não é exagero, não estou sendo hiperbólico ao afirmar que a popularidade do Sarney foi às nuvens, tá? O Sarney virou quase um popstar. Ele conseguiu controlar a inflação. Mas não se enganem, o governo deveria ter feito uma série de ajustes. Inclusive, uma das lições que a gente aprende ao estudar economia é que para conter o processo inflacionário é preciso ter, primeiro, equilíbrio orçamentário, é preciso aumentar as receitas e diminuir os gastos do governo, é preciso uma série de ações, mas o governo, talvez embevecido pela popularidade, talvez não fez os ajustes necessários para realmente conter a inflação. No primeiro momento, sim, a inflação caiu, mas, meus amigos, a gente vai perceber que não vai ser por muito tempo. Primeiro, porque houve um grande consumo, um grande aumento do consumo nos meses que seguiram ao plano, tá? Na medida que a população se sentia mais segura em relação à economia por causa do congelamento, isso acabou estimulando um crescimento do consumo. Ao mesmo tempo, com o passar dos meses, muitos empresários, não aceitando o preço que o governo dava a seus produtos, achando que os preços estavam aquém do que seus produtos valiam, ou estocavam mercadorias ou diminuíram o ritmo de produção. Talvez o exemplo mais ilustrativo que eu possa fornecer são dos pecuaristas, que preferiram deixar o gado pastando, tá? Os rebanhos pastando, do que abater e vender a carne do preço que estava na tabela. Então, inclusive, teve até uma operação da Polícia Federal de confiscar boi no pasto. Por quê? Porque começa a se viver uma crise de abastecimento. Os brasileiros, aos poucos, passam a ter dificuldades de obter alguns produtos. Por quê? Porque eles estavam escassos ou já não mais
os tinham no mercado, tá? E aí uma lógica do mercado. Você tem um aumento da procura e uma diminuição abrupta da oferta. Naturalmente, teríamos o quê? Um crescimento dos preços, mas o preço dos produtos, os preços estavam tabelados, congelados. Inclusive surge nesse contexto de crise de abastecimento o ágio. O ágio, alguns comerciantes começam a vender mercadorias cobrando um ágio. Professor, e o que seria o ágio? Um valor por fora da tabela. E muitos cidadãos brasileiros, ávidos em obter essas mercadorias que eram essenciais, acabavam pagando. Eu posso até dizer de forma metafórica que o ágio representa inclusive uma espécie de inflação já embutida. A verdade é que o plano já estava fazendo água. O plano já estava mostrando uma série de problemas, mas ainda assim a popularidade do Sarney estava ainda em alta. O governo poderia ter feito alguns reajustes, poderia ter feito algumas mudanças, mas o medo era que, fazendo ajustes no plano, pudesse gerar impopularidade. E o que é que tem a ver, professor? Tem a ver porque em novembro de 86 haveria eleições parlamentares e eleições para a escolha dos governos estaduais. E o medo do governo era fazer ajustes no plano e esses ajustes pudessem gerar impopularidade e essa impopularidade poderia refletir nas urnas. Aí o que acontece, meus jovens? O governo segura o plano sem fazer esses ajustes necessários. E aí chegam as eleições e as eleições deram uma vitória acachapante ao partido do presidente Sarney, o PMDB. Observe, meus jovens, dos 23 governadores que foram escolhidos naquele ano de 86, 22 era do partido do presidente. Apenas o governador de Sergipe não era do PMDB. Foi escolhido pela sigla do PFL. Olha o que acontece na Câmara Federal. Mais da metade dos deputados eram do PMDB. Lembrando que esses deputados formariam uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Então foi uma vitória do PMDB, uma vitória do presidente. E é claro que em grande parte em função do Plano Cruzado. Poucos dias depois das eleições, o governo lança o Plano Cruzado 2. E esse Plano Cruzado 2, na verdade, era uma liberação dos preços, uma flexibilização dos preços. E aí eu trouxe para vocês alguns dados para vocês observarem como o brasileiro se sentiu enganado pelo governo. Com a flexibilização dos preços, há poucos dias depois das eleições, nós tivemos um aumento de 60% em média do preço da gasolina, 120% das tarifas de telefone e energia, 100% de bebidas e 80% nos automóveis. Fora outros dados, mas eu selecionei esse para vocês perceberem que a inflação ela vai voltar e, diga-se passagem, com mais força, com mais voracidade. E é claro que houve um sentimento na parte da maioria dos brasileiros de que houve um engodo, que o brasileiro foi enganado. Há quem diga que isso até corresponde a um dos maiores estelionatos eleitorais que aconteceu na história do Brasil, tá? É claro que o governo ainda buscou lançar outros planos, o Plano Bresser, o Plano Verão. Com o Plano Verão foi criada uma nova moeda, o Cruzado Novo. E o Cruzado Novo vinha, certo, com aquele mesmo esquema. Um Cruzado Novo valia 1.000 cruzados. Houve o corte de 3 zeros dessa moeda que já tinha sido criada no governo Sarney. Isso reflete o quanto estava havendo desvalorização monetária, o quanto a inflação era enorme. Ou seja, quando a gente termina o governo Sarney, nós não tínhamos mais inflação, nós tínhamos era hiperinflação. Mas nem tudo foi trágico no governo do Sarney. O governo Sarney também é o governo que consolida o processo democrático. Se desde Geisel, passando por Figueiredo, nós temos um processo de distensão política, foi no governo Sarney que a gente teve a consolidação da democracia. E essa consolidação se deu com a aprovação de uma nova Carta Magna, a nossa atual Constituição. Uma Constituição democrática e uma Constituição que trouxe tantas garantias ao cidadão que foi até apelidada de Constituição Cidadã.
equilíbrio dos três poderes, voto obrigatório para os que tinham de 18 aos 70 anos e trazer uma novidade. Quem tinha 16 anos, a partir de 16 anos até 18, tinha a faculdade de votar, voto facultativo. Uma novidade é a primeira Carta Magna da República Brasileira, que trazia no seu texto o direito de voto para os analfabetos, eleições em 2 turnos, estabelecimento pleno gozo do habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, tá? Preconceito racial, que até então era apenas uma contravenção, um crimezinho pequeno, agora não. O racismo passava a ser um crime imprescritível e inafiançável. Enfim, foi uma Constituição democrática, lembrando que o artigo 5º dessa Constituição é o maior dos artigos trazendo uma série de direitos que ampara o cidadão brasileiro. Beleza? Direitos políticos, direitos civis, direitos sociais estavam presentes nessa Carta Magna. E a cereja do bolo para a consolidação plena da democracia era escolher o presidente de forma direta. Lá na campanha das diretas já, durante o final do governo Figueiredo, no finalzinho do governo Figueiredo, né, o brasileiro se frustrou, porque a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada. Mas agora, meus jovens, o brasileiro teria a oportunidade, depois de décadas, de votar para presidente. Tá? As eleições para a sucessão do governo Sarney seriam em 89. Só um dado que eu acho que é relevante a gente citar. A última eleição, antes da 89, para presidente da República, com voto direto, tinha acontecido em 60, em 1960, ou seja, quando se escolheu Jânio Quadros. Estava, pois, o brasileiro há quase 3 décadas sem ter o direito de escolher o presidente de forma direta. E havia muitas opções. Eram 22 candidatos, alguns que eram personagens políticos já conhecidos, como o próprio Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Constituinte. Essa Constituição, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, teve o Ulisses Guimarães, que era do PMDB, como presidente daquela Assembleia Constituinte, era candidato à presidência. Você tem figuras como Paulo Maluf, Mário Covas, o Leonel Brizola, mas sem dúvida nenhuma, os 2 principais personagens foram Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, porque foram os 2 que chegaram aí ao segundo turno. Tá? O Collor, filho de uma família, né, tradicional na política, o avô dele, Lindolfo Collor, foi o primeiro ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. O pai, Arnon Melo, foi senador da República. Ele tinha, durante o regime militar, sido prefeito nomeado pelos militares, prefeito de Maceió. Tá? Era um homem que tinha um discurso de moralização política, depuração da política brasileira e ficou conhecido como caçador dos Marajás. Caçador de Marajás. Marajás, para ele, eram os funcionários públicos que ganhavam sem trabalhar ou funcionários públicos que ganhavam um salário incompatível com a realidade brasileira. Tá? Prometia levar o Brasil à condição de primeiro mundo, prometia acabar com a inflação, enfim. Do outro lado, você vai ter Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-sindicalista, que pleiteava chegar ao Palácio do Planalto. Tá? O Collor venceu o primeiro turno, entretanto, não levou os 50% mais um dos votos válidos. Nesse caso, segundo turno. Segundo lugar, o Lula. O Lula que ganhou por uma pequena margem do terceiro, que foi o Leonel Brizola. Então, ganhou o direito de disputar a presidência no segundo turno. E aí, foi uma coisa, né, muito complicada, porque de um lado você tinha um homem que bravava contra as elites, mas era da elite. Do outro lado, um político que tem seu histórico no sindicalismo e era de esquerda. É claro que para a maior parte do empresariado brasileiro, e sobretudo dos grupos conservadores e parte da classe média, qual seria o candidato mais viável? Fernando Collor de Mello. Mas mesmo assim, o Lula foi crescendo nas pesquisas do segundo turno, mesmo porque ele teve apoio do terceiro colocado no primeiro turno, que foi o Leonel Brizola, e teve apoio do quarto colocado, o Mário Covas, do PSDB.
Então Lula ele começa a crescer nas pesquisas. E tudo indicava, a projeção dos institutos de pesquisa de opinião pública é que quando chegasse ao dia da eleição no segundo turno, provavelmente o Lula estivesse empatado tecnicamente com o Collor. E aí, mais do que nunca, houve uma campanha mais dura por parte do Collor, mais agressiva, com apoio da mídia, dos empresários. E no final das contas, ele acabou sagrando-se vencedor nesse pleito e ganhou o direito de governar o Brasil por 5 anos. Mas nós vamos ver que ele passou pouco mais de 2 anos e meio na presidência. Por que razão? Porque ele vai ser afastado do poder em função das acusações de corrupção. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Um abraço, galera. Fica com Deus. Até a próxima.